Boa noite a todos os irmãos e irmãs, aos amigos, companheiros da Fraternidade Glacos, aqueles que nos visitam, que não pertencem à nossa instituição, aqueles que também não são espíritas, estão dispostos a nos ouvir para poder fazer as suas reflexões. Hoje nós vamos abordar dois temas considerados dentro dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita, que é uma classificação feita há alguns anos pelo Grupo Emmanuel, visando auxiliar o estudo da doutrina. Então, os temas foram agrupados nesses princípios e, particularmente, os que nós vamos abordar hoje, lei de causa e efeito e reencarnação, são temas estreitamente alinhados com a justiça divina. E cremos que todos nós que estamos caminhando nessa experiência no planeta Terra, nós almejamos justiça. Almejamos justiça para nós, para os nossos amigos, familiares, também para os nossos adversários. A justiça é uma bênção que o ser humano deve receber. E muitas vezes nós não a encontramos nas ações humanas. A justiça humana, ela ainda é um jardim de infância diante da justiça de Deus. E muitas vezes a justiça de Deus não é compreendida, porque falta exatamente explicação para muitas coisas que aparentemente estão acontecendo de forma errada, equivocada, desviada daquilo que a gente acha que deveria ser o correto. Mas vamos então caminhar no tema. Nós vamos falar, segundo nos foi solicitado, até 19h40, e depois a coordenação vai abrir aí para perguntas, se for do desejo dos irmãos. Então, esses dois princípios, lei de causa e efeito, também conhecido como ação e reação, e reencarnação, eles estão dentro desse arcabouço, né, dos fundamentos da doutrina, e nós gostaríamos de iniciar com uma breve leitura da pergunta que foi feita ao Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, que é um livro de perguntas feitas ao Espírito Emmanuel com as respostas dele. E a pergunta 116 é a seguinte: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? O Emmanuel responde assim: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Então nós vemos muitos conceitos aparecendo aí nessa resposta do Emmanuel, falando a respeito de uma vida futura, de uma meta, de uma evolução para Deus, mas falando também de um passado que é um cadáver que a gente tem que se libertar, e afirmando que é um passado culposo, porque obviamente nós estamos no campo evolutivo numa curva ascendente, onde outrora nós éramos mais ignorantes espiritualmente falando, e aos poucos nós vamos caminhando para Deus, aprendendo, conquistando, experimentando, acertando, errando. Mas o Emmanuel também diz aqui a respeito de lutas expiatórias. A expiação é justamente aquele sofrimento, né, que advém da reparação por aquilo que precisa ser alinhado com a lei, aquilo que ficou no campo do débito. Um outro princípio que é importante para que a gente fale de reencarnação e lei de causa e efeito é o livre-arbítrio.
Então, vamos ler somente a questão número 843 de O Livro dos Espíritos. Aí já é o livro do Kardec, né? Perguntando aos espíritos. Tem um homem o livre arbítrio dos seus atos? Os espíritos responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, o livre-arbítrio, ele é uma conquista evolutiva que vai se ampliando justamente com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com a nossa cultura. Quanto mais isso for agregado ao nosso ser, maior será a nossa liberdade de tomarmos escolhas. E essa liberdade, ela não está afeta apenas ao campo do intelecto, do desejo. Muitas vezes a liberdade, ela está afeta ao nosso corpo físico. Muitas pessoas renascem na Terra com o corpo provocando constrangimentos terríveis de raciocínio, de locomoção e etc. Então, até nisso nós vemos aí uma engenharia divina promovendo a nossa evolução através de todo esse arcabouço de princípios, onde o homem vai escolhendo e traçando, consciente ou inconscientemente, o seu futuro. E para que isso ocorra de uma forma justa, nós precisamos estar sujeitos a uma lei justa, que é justamente a lei de causa e efeito. Então, a aparente injustiça que ocorre na Terra, onde nós encontramos pessoas em tão diferentes condições de inteligência, condições de liberdade, condições de saúde, de meio social, até o meio cultural, muitas vezes ele é opressor. Pessoas que nascem em culturas opressas por preconceitos ou por religião. Então, tudo isso faz parte do caminho dos espíritos, do nosso caminho, onde nós não vemos aí, não existe um acaso nessas condições, e onde os espíritos vão aprendendo a lei de Deus através de experiências próprias, das consequências dessas experiências e do seu raciocínio, experimentando através do livre-arbítrio as suas ações, visando o seu futuro. O Livro dos Espíritos também traz uma questão que o Kardec propôs: como pode distinguir o homem o bem do mal? Ele dá uma resposta bem simples, os espíritos, né? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal tudo que lhe é contrário. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. E o André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz assim: o bem é a luz que liberta, e o mal é a que aprisiona. Por que que o mal aprisiona? Porque o mal gera consequências para nós, consequências futuras, justamente dentro dos ditames da lei de causa e efeito. Ou seja, nós podemos aparentemente, durante a nossa passagem na Terra, nossa vida na matéria, no corpo físico, nós podemos julgar que muitas coisas, muito do mal que nós praticamos e que não foi visto por outras pessoas, que não foi percebido por outras pessoas, vai ficar por isso mesmo. A nossa morte, a nossa desencarnação vai extinguir isso aí. E ninguém vai ficar sabendo. Mas o mecanismo não funciona dessa forma. Todas as vezes que o espírito promove o bem ou o mal, ele está como que preenchendo um prontuário no próprio espírito, e aquilo vai ser depois passado para o seu perispírito, que é o corpo psicossomático que une o espírito, que não tem uma definição material, é uma centelha, é uma faísca, é algo onde está o nosso princípio inteligente, que é o que importa, e esse perispírito vai ficar com toda a impressão do que
foi bom e do que não foi bom, que nós cometemos. E assim nós adentramos o campo espiritual, o mundo espiritual, após a desencarnação, e lá vamos ter que arcar com a exposição dessa nossa vida íntima. Muitas vezes, fazendo assim como se fosse uma brincadeira, nós dissemos que nós adentramos o campo espiritual como se a gente tivesse um letreiro de neon mostrando, revelando tudo que a gente fez de bom e tudo que a gente fez de mal. Ou seja, não há como a gente esconder isso da lei. E a lei vai cobrar isso, vai cobrar de alguma maneira, é preciso reparar. Então, muita coisa daquilo que a gente faz de errado é por desconhecimento do que é o certo, é desconhecimento do bem, é ignorância do bem. Mas mesmo assim nós teremos de arcar com a reparação do mal que fizemos, em maior ou menor intensidade, essa cobrança de acordo justamente com cada situação. Nós temos que admitir, por exemplo, que um silvícola, se ele, num momento de fúria, ele mata um companheiro lá, é diferente de nós fazermos a mesma coisa pelo nível de cultura e entendimento que nós temos. Então a lei reage de acordo com isso, com o ponto evolutivo que nós estamos caminhando, com o nosso entendimento, com as nossas conquistas anteriores. Mas uma coisa é certa, no planeta Terra, no momento que nós nos encontramos, nós estamos psiquicamente, nós estamos mais perto do mal do que do bem. A Terra ainda é, no campo evolutivo, um mundo de provas e expiações. E nós estamos absolutamente ligados às nossas próprias obras, a esse nosso prontuário, onde, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né, nós vamos conseguir asas para nos libertarmos, espiritualmente falando, ou vamos nos prender por algemas a um cativeiro. E o cativeiro, nós vamos ver, não apenas a condição que a gente vai encontrar adversa depois da desencarnação, como o próprio retorno pela reencarnação em condições desfavoráveis, que não são as condições que a gente gostaria de planejar para nós mesmos. Então, no livro Ação e Reação, que é um livro espetacular pelo Espírito André Luiz, um livro que nós aconselhamos a leitura, vem uma frase de um dos instrutores do André Luiz, um instrutor espiritual, que diz assim: quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, maior a responsabilidade sobre as nossas ações. Então, quanto maior 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 o nosso livre-arbítrio, mas também maiores as responsabilidades e, consequentemente, piores as consequências, se forem ações para o mal. E também está escrito nesse mesmo romance, está escrito: quanto mais luz no entendimento, maior o pesar de haver cometido a falta. Ou seja, à medida que nós vamos nos alinhando com a lei de Deus, nós vamos compreendendo melhor a lei de Deus, seja estudando ou por experiência própria, né, que às vezes é conquistada no sofrimento, na dor. Quanto maior a luz do nosso entendimento, maior vai ser o pesar da gente ter cometido faltas, ou seja, o arrependimento começa a tocar mais de perto o nosso coração. Então a lei de causa e efeito, ela vem explicar para nós que todas as adversidades que ocorrem em nossa vida provém de uma causa, e como Deus é justo, a causa tem que ser justa. Que causa é essa? De onde se originam a causa dos nossos problemas? Ora, pode ser dessa mesma vida, nós provocamos, estamos recebendo, ou pode ser de vidas anteriores. A questão do livre-arbítrio tem uma frase que ajuda a gente a entender o seguinte: nós podemos escolher as sementes que a gente vai plantar. Nos é dado um campo, nos são dadas sementes. Nós vamos lá e escolhemos a semente que nós queremos plantar.
Só que a colheita tem impositivo de obrigatoriedade, ou seja, não tem como escolher na colheita algo diferente daquilo que foi plantado. Ou seja, a ação vai ter uma reação correspondente. É claro que, ao longo da existência, o espírito pode amenizar a reparação às faltas que ele cometeu. Vamos dar um exemplo que costuma ser clássico no meio espírita. Muito expositor fala assim: ele teria que perder um braço, mas depois que ele fez muito boas ações, ele só perdeu um dedo. É um exemplo até pueril, mas como se fosse algo semelhante. Ou seja, algo se pode fazer para reparar o mal feito. Só que quando o mal já é conhecido, quando a gente sabe que a nossa ação ela não é de acordo com a lei e nós fazemos assim mesmo, aí as consequências são mais graves, naturalmente. É diferente quando a gente comete um mal sem saber, por ignorância. A gente aprende ali, puxa, eu não sabia. Completamente diferente, né? Então, muitos males são consequências naturais do nosso caráter, das nossas atitudes. Por exemplo, se eu passo a vida ingerindo substâncias que fazem mal para o meu corpo físico e adquiro uma enfermidade depois de alguns anos de estar ingerindo aquelas substâncias, é o efeito daquela causa. Então, tudo foi fechado nessa vida presente, a causa e a consequência, o que não quer dizer que o efeito da reparação vai ser naquela mesma vida. Provavelmente não dá tempo de se reparar. Uma pessoa, por exemplo, que danifica o fígado ingerindo álcool excessivamente, ou danifica o pulmão ingerindo ou fumando cigarro, que graças a Deus hoje em dia é muito mais raro, né, do que o que a gente vivenciou no passado. Numa mesma existência, ela vai sair da existência talvez com esses órgãos danificados, mas ela vai ter que reparar depois. Então ela vai reparar provavelmente numa nova existência. Nós vamos dar alguns exemplos sobre isso aí, se Deus quiser vai dar tempo da gente falar isso. Então muitas vezes nós somos vítimas da nossa própria imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa vaidade, a vida sem moderação, com excesso, intemperança. Então a razão do sofrimento, ela está totalmente ligada a nós mesmos. Mas, veja bem, será que tudo que vem de adversidade para nós é algo que nós fizemos no passado? Explica-nos os espíritos que não. Que muitas vezes as adversidades, as dificuldades, as vicissitudes, os desafios que a gente encontra, às vezes, familiares, ou as dificuldades por recursos materiais, elas podem ser simples provas. Ou seja, o espírito não tem, vamos dizer assim, culpa no cartório. Ele não fez nada numa outra vida para ter que passar por aquilo. Mas ele vai ser testado pelo Pai, pela lei, porque a lei de causa e efeito é a própria justiça de Deus, é a própria representação de Deus para nós. Vai ser colocado aquele impedimento, aquela dificuldade para avaliar as questões meritórias, para ver se nós vamos conseguir superar essas dificuldades com tranquilidade, sem murmurações, sem reclamações, porque passar pela dificuldade com murmuração e reclamação nos sujeita a ter que passar por ela novamente no futuro. Por isso vale a pena estudar e aprender esse mecanismo espiritual, porque nós vamos nos armando com esse conhecimento de uma condição que faz com que a gente possa se programar para a hora que acontecer o problema, a gente saber como agir. É como se fosse uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual. Eu estou passando por isso aqui, eu estou com uma dificuldade financeira, eu estou com uma dificuldade afetiva, eu estou com uma dificuldade com meu filho, com a minha esposa, ou com o vizinho. Como devo agir? Para que no futuro eu não prejudique a mim mesmo. Então aí vem o conhecimento da lei de causa e efeito, a perspectiva da vida futura, a vida plena, com outra oportunidade de viver na Terra,
e assim nós podemos então programar de forma mais adequada as nossas próprias ações. Então, essa fé no futuro ela é muito importante. Ela visa que a gente possa programar, né, planejar uma felicidade por vindoura. Então, importante nós reconhecermos que não há caprichos nem parcialidades nas ações divinas. As coisas acontecem porque nós mesmos as provocamos outrora ou porque são necessárias à nossa evolução. Eu tenho um irmão aqui terrível na minha família. Eu me uni a uma pessoa, era tudo uma maravilha, de repente está acontecendo isso, isso e aquilo. Às vezes, a gente precisa ampliar a nossa visão para entender que nós somos colocados em determinados lugares e num determinado tempo, numa família, num meio, que vai ser propício à nossa evolução. E não significa que nós vamos ficar o tempo todo livres de problemas. Como se a gente estivesse dirigindo um carro e a gente quisesse que as avenidas, as ruas, tudo tivesse com sinal tudo verde, a gente passasse à vontade. Não é assim. A gente sabe que os impedimentos chegam, os aborrecimentos, as decepções. Então, qual é a melhor forma da gente lidar com isso? Se nós considerarmos que a dor faz parte do caminho evolutivo, a dor mal compreendida, ela se torna um sofrimento terrível. Mas a dor, quando ela é bem compreendida como um mecanismo evolutivo, quando a gente vê que às vezes uma adversidade é para o nosso próprio bem, aí não se torna sofrimento. A gente passa a lidar melhor com aquilo. Então, aquela época lá da lei de Talião, né, que está a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, isso é uma representação da lei de causa e efeito, mas nós não devemos fazer esse mecanismo mosaico da desforra, nós mesmos procurarmos, justiça com as próprias mãos, né? O fato é que Jesus nos alertou sobre os escândalos, né? Quando ele disse: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, nós mesmos não devemos ser agentes da retaliação e do mal que a gente vai revidar ou provocar de volta nos nossos irmãos, nos nossos semelhantes. Então, diz aqui ainda o livro Ação e Reação, que o karma é a conta do destino criada por nós mesmos. Muito bem, nós gostaríamos de indicar uma leitura. Eu procurei aqui, não encontrei o meu próprio exemplar, que talvez ele esteja lá na minha gaveta no Glacos. O livro O Céu e o Inferno, do Kardec. É um livro muito interessante, uma leitura espetacular. É um livro, não é muito procurado, mas é um livro que tem temas até da mitologia, um livro que vale a pena a gente ler, até para a nossa cultura. Mas ele tem um trecho que se chama O Código Penal da Vida Futura. E aí o Kardec explica de uma maneira brilhante exatamente esse mecanismo. Eu vou dizer algumas coisas que a gente lê, porque não vou ler tudo, né? Mas só para a gente ter uma noção. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Ou seja, a gente passa a vida na Terra, temos imperfeições, naturalmente ele está se referindo a imperfeições morais. Essas imperfeições, elas vão na nossa bagagem para o campo espiritual, que é o que a gente leva, né? A gente leva na mão, como diz o espírito... Aí fugiu o nome aqui, daqui um pouco eu lembro. Ele fala que a gente leva 2 malinhas, uma com o bem que a gente praticou e outra com o mal que a gente praticou. É com isso que a gente chega no campo espiritual. Então, o mal implica nas imperfeições da alma, ou seja, o estado de felicidade ou estado de desgraça, ele é inerente à evolução do espírito, à sua pureza, ao espírito conseguir alcançar a sua perfeição. Eu lembrei, quem falou o negócio da malinha é o Camilo Chaves.
Então, toda imperfeição moral, ela implica sofrimento. Implica sofrimento. E uma outra coisa muito interessante que está lá nesse Código do Penal da Vida Futura é o seguinte, eu vou ler para ficar mais claro. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Ok. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Eu gosto muito da forma como o Kardec encadeia o raciocínio, essa dedução lógica. Se o bem que a gente não faz é resultado de uma imperfeição, e se a imperfeição gera sofrimento, significa que nós vamos sofrer não apenas, como ele diz, pelo mal que nós fizermos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer. O bem que nós deixamos de fazer é aquele que a gente toma conhecimento que a gente poderia fazer, mas nós ficamos negligentes, alheios, omissos, fazemos como a parábola puxa vida, havia um homem que vem descendo de Jerusalém para Jericó, do bom samaritano, hoje eu estou meio esquecido, né? Então o que acontece? Ele é assaltado, aí passam os sacerdotes, o levita, e o que eles fazem? Eles fingem que não viram. Ele, como diz, finge de morto, passa direto. Então é a mesma coisa aqui. Quando a gente vê uma oportunidade de praticar o bem e a gente não o faz, que é o livre-arbítrio, né? Que nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Agora nós já temos um entendimento com base nesse estudo que isso vai trazer consequências para nós. Não praticar o bem, cruzar os braços, fingir de morto, não vai fazer nenhuma coisa positiva para o nosso futuro. E outra coisa que está dito nesse código é que o bem e o mal são rigorosamente considerados. Ou seja, cada atitude má, por menor que seja, de uma pessoa boa, e cada atitude boa de uma pessoa perversa vai pesar e vai atuar em favor ou contra esse espírito que está em aprendizado. Como o nosso tempo é só mais 10 minutos, eu não quero deixar de apresentar esse livro aqui, ó, Leis de Amor, que é um livro que vai falar sobre doenças, por que a gente tem as doenças, consequências do passado, a questão dos filhos, de casamento, separação, aborto, divórcio, várias outras coisas estão nesse livro pequenininho aqui, pequeno no tamanho, né? Leis de Amor pelo Espírito Emmanuel. Muito bem, então vamos agora falar um pouco sobre a reencarnação, que a gente, na verdade, já tem falado desde o começo, né? Porque evolução é uma lei inevitável para todos os princípios que regem a criação, princípio material, princípio vital, princípio inteligente, princípio espiritual, tudo isso está em evolução. E a reencarnação, ela tem uma coisa interessante, porque quando nós voltamos pela reencarnação, nós somos o mesmo espírito de antes, nós somos aquela mônada espiritual que evoluímos na Terra numa existência pregressa na matéria, passamos uma temporada no campo espiritual em expiação, ou libertos de expiação, vai depender do que nós fizemos, do bem e do mal, e depois nós vamos ter que retornar, faz parte do processo de evolução e de aprendizado, é obrigatório o retorno à Terra. E como é que Deus projetou isso? Deus projetou dando para nós a lição do perdão. O que ele faz? Ele nos coloca num corpo diferente do que era antes, e muitas vezes, então, é como se a gente estivesse usando um disfarce. Nós estamos, muitas vezes, convivendo com inimigos, adversários do passado, mas eles não se reconhecem. Às vezes vem uma antipatia, uma falta de afinidade fluídica ali, né? Quando a gente costuma falar assim, às vezes, meu santo não bate com o dele, porque às vezes já teve realmente uma experiência pregressa anterior que não foi boa. E às vezes esses inimigos ou adversários, eles retornam dentro do próprio lar,
como filhos, ou a gente se une como cônjuge. Então, todo esse processo faz parte de uma engenharia divina que vai programar esses acontecimentos. Por quê? Porque a lei é lei de amor. Então, se nós ficamos com débito com alguém, nós precisamos retomar a experiência, nós precisamos refazer a coisa. Aí que vem o perdão de Deus. Deus me perdoou? Ele perdoou da seguinte maneira: ele te colocou novamente na escola da terra, sem te constranger, sem mostrar quem que você aí nesse novo corpo, ao lado das pessoas com as quais você precisa evoluir. Sejam elas pessoas que você conviveu no passado, ou sejam pessoas que você ainda não conviveu, mas elas possuem características que vão ajudar a sua evolução. E muitas vezes a ajuda seria, assim, pessoas nos incentivando ou pessoas nos atrapalhando para a gente aprender a desenvolver a paciência, o amor, o perdão, a tolerância. Então, tudo que para nós parece ser adversidade, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos pensar nisso com muita calma, porque, na verdade, são lições que Deus está programando para nós. Eu vou tentar ler aqui rapidamente 2 questões de O Livro dos Espíritos, que são as questões que explicam que é necessária a reencarnação. É a 175 e a 230, para quem gosta de anotar. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Resposta dos Espíritos: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer planeta. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Aí vem a resposta: não. Ou seja, não seria mais feliz encarnar uma vez, ficar lá como espírito e ficar lá, né? Não voltar mais? Os espíritos respondem: não, estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então, uma vida só não vai nos levar para Deus. Aí perguntam: na erraticidade, o espírito progride? Erraticidade é o tempo entre encarnações, tá? Lá no campo espiritual. Aí eles respondem: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, e aí a gente grifa, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a reencarnação, ela pode ser compulsória, acidental, proposta ou semi-voluntária e missionária. Vamos ver se dá tempo de explicar isso aqui. A reencarnação compulsória é quando o espírito não tem o direito de ser consultado se ele quer, como é que ele quer, onde que ele quer. Ou seja, ele vai ter que passar por aquela reencarnação do jeito que a lei determinar. Ou seja, sem choro nem vela. Uma reencarnação proposta ou semi-voluntária é que o espírito adquiriu, em termos de conquistas espirituais, o direito de opinar. Se ele quer assim, se ele quer assado, algumas coisas ele não vai poder se livrar, mas ele pode interferir um pouco naquela condição. Eu gostaria de sugerir o livro, não estou com ele aqui em mãos, Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, capítulo 13, Reencarnação, onde nós vamos ver a reencarnação do espírito Sigismundo, onde ela é completamente descrita desde o processo em que o espírito aproxima-se dos pais, ele é trazido pelo campo espiritual para os pais, ele convive um pouco ali com os pais, ele tem compromisso com eles, vai reencarnar com aquele casal. Aí o casal está em briga, em desavença, os espíritos vão criar mecanismos para eles se ajustarem, se harmonizarem, porque o Sigismundo precisava reencarnar ali. É um capítulo maravilhoso que dá para a gente uma ideia de um tipo de reencarnação. Existe, então com isso a gente aprende que a reencarnação ela é planejada pelo campo espiritual, ela não é assim aleatória. Naturalmente existem reencarnações acidentais, né? Sexo praticado de forma irresponsável, mesmo assim, na fecundação, o espírito que vai se ligar à célula material, biológica,
vai haver naturalmente interferência do campo espiritual para aproveitar aquele processo ali e colocar alguém que vai ter que se situar naquela condição. E tem a reencarnação missionária, que é a reencarnação do espírito que não tem débito, ele não tem nada que sofrer naquela encarnação, mas ele passa pela dor, pelo sofrimento, para poder ajudar as pessoas envolvidas. Vou dar um exemplo. Me perguntaram outro dia sobre a questão da síndrome de Down. Então, nós temos uma opinião a respeito disso. Que a criatura que está afetada pela síndrome de Down é a que menos sofre no processo. Porque ele não tem consciência das limitações dele, ele apenas está ali limitado. Quem passa pelo problema são os responsáveis, são aqueles que cuidam, são aqueles que têm que, né? Então pode ser, não estamos dizendo que é todo caso, mas apenas dando um exemplo. Pode ser que aquele espírito aceitou a condição de encarnar com uma debilidade mental, né? O espírito é perfeito em termos da capacidade de raciocínio, mas é o cérebro físico, o organismo físico dele, é que traz a limitação para que ele expresse o Down. E assim vem, por exemplo, a gaguez ou qualquer outro constrangimento físico que o espírito ele tem a perfeição, mas o corpo não deixa ele ficar naquela condição. Eu vou encerrar aqui, porque já é 19h40, só com um exemplo. Nós temos uma grande amiga que conviveu 30 anos com um filho que ele tinha uma paralisia cerebral. Então ele viveu 30 anos como um vegetal no berço lá, foi dessa forma. Mas ela, como médium, ela nos dizia que praticamente toda a noite ela se desdobrava do corpo, né, que a gente sai do corpo durante o sono, ele também, e eles conversavam lindamente. Ela falava, você precisa de ver como é que ele era bonito, como é que ele era inteligente, ou seja, o espírito tem toda a capacidade, mas ele vem no filtro do corpo físico, que esse livro aqui vai ajudar a entender por que acontece, que é justamente a programação genética para receber o espírito que está endividado, não é? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa participação na palestra, dizendo que esses assuntos, meus irmãos, eles são como você ter assim, uma mesa farta de alimento e você tem que escolher qual que você vai usar, quais são os ingredientes ali que você vai usar para fazer o bolo. Tem muita coisa para ser dita e nós apenas trouxemos noções. Muito obrigado pela atenção de todos. É o seguinte, nós temos um campo psicossomático, né? Um campo no nosso perispírito, porque o ser humano ele é constituído, como dissemos, de espírito, perispírito e o corpo material. Então, o perispírito ele é um corpo semimaterial que une o espírito, que é o princípio inteligente, ao corpo material, corpo denso. Tem que haver interseção entre ambos. E esse perispírito, ele tem uma composição fluídica, assim como o nosso corpo físico, o nosso organismo, também emite fluidos. Não é à toa que a gente, quando nós atuamos como passistas, a gente tenta transmitir os fluidos do nosso corpo para o paciente, para outra pessoa. E muitas vezes os espíritos nos auxiliam com isso através de nós também encaminhando fluidos que vêm do campo espiritual para serem transmitidos para os chakras através do passe. Só que existe uma diferença de, vamos dizer assim, composição fluídica que, por exemplo, uma pessoa que vive com pensamentos bons, espiritualmente evoluídos, pensamentos sublimes, os fluidos do corpo, do perispírito dela, vão ser fluidos mais puros, fluidos melhores, vamos dizer assim. Ao passo que uma pessoa viciosa, com maus pensamentos, o tempo todo pensando mal, pensando vingança, revoltada, que tipo de fluido que ela vai ter? Ela vai ter fluidos mais deletérios, fluidos mais nocivos. E muitas vezes
As pessoas, por característica intrínseca, elas têm o seu fluido, né? Essa composição próprio. E quando uma se aproxima da outra, ocorre o tal choque anímico. É uma rejeição de um fluido com o outro. Então, às vezes, há um processo que provoca assim, uma antipatia, um mal-estar, só da gente estar próximo de outra pessoa. É num campo semimaterial. O livro, se não me engano, é o próprio, não sei se é a Gênese, agora está me fugindo, que fala sobre os fluidos. É um bom livro de se estudar. Os livros também do autor lá do Nordeste, o Jacó Melo, que fala sobre o passe, ele explica essas coisas, né? Então são elementos assim que a gente não deve se preocupar muito. O importante é o nosso comportamento moral, é a gente ter boa vontade, ter paciência, tolerância, ter, né? Procurar viver as virtudes da alma. Boa pergunta. A evolução, ela visa a pureza do espírito. E a pureza do espírito é a pureza moral. Eu poderia voltar aqui no livro dos espíritos e procurar essa questão lá, que ela está muito bem explicada, mas nós vamos tentar falar da nossa memória. Por exemplo, a gente lembra a sexta bem-aventurança que está registrada em Mateus, quando Jesus, no Sermão do Monte, fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, não é visão física. Os puros de coração verão a Deus. Ora, o que é a pureza de coração? A pureza espiritual não se trata de castidade sexual. Pureza espiritual é evolução moral. O que é evolução moral? Se você pega a lei de Deus, lei de amor, justiça, caridade, fazer o bem ao próximo, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com todo o teu coração, não é uma coisa assim? Pode até estar fora da sequência. Este é o primeiro mandamento, e eis o segundo que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa semelhança da lei de Deus, que amar a Deus e amar ao próximo é a mesma lei de amor, significa que nós temos que praticar o amor ao próximo. O amor ao próximo, ele só pode ser praticado se nós amarmos a nós mesmos. Como? Identificando as nossas deficiências morais e nos libertando dessas deficiências morais. Ou seja, é um processo de reforma íntima sistematizada, onde eu reconheço que eu estou errado, onde, por aquilo que nós dissemos antes, vem um arrependimento por ter cometido o erro, e aí o arrependimento só não resolve nada. Eu tenho que partir para o passo seguinte, proativo. Eu tenho que agir a favor da correção desse erro, passar a fazer diferente. Então, à medida que eu vou caminhando dessa forma, eu vou me libertando das mazelas morais e vou purificando o meu espírito. E essa purificação, ela vai acontecendo ao longo das reencarnações. Aí, o que nos explicam os espíritos? Que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, não é isso? À medida que a Terra for evoluindo, como é que a Terra vai evoluir? Porque a humanidade vai ter que evoluir. É assim que a Terra vai evoluir. A humanidade evolui moralmente. Aí vai chegar, daqui a algumas centenas de anos, a Terra vai estar vai se tornar um mundo de regeneração. Depois ela vai caminhar para ser um mundo feliz, divino, celeste, ou seja, ela vai, na escala dos mundos, a Terra vai progredir. Mas esses mundos já existem. Então existe a possibilidade do espírito, à medida que ele vai se purificando, ele não precisa mais reencarnar em mundo de prova e expiação. Até a hora que o momento que o espírito alcança o patamar de espírito puro. Ou seja, ele não tem mais imperfeição moral nenhuma. Aí Jesus fala que esse verá a Deus. Não vai ser com os olhos físicos, não. É a visão da percepção espiritual, da compreensão do que seja Deus. Portanto, fica muito claro para nós, todos, eu estou pegando o gancho aí na pergunta do meu xará,
para mostrar que todo esse investimento que nós fizermos para que a gente corrija as nossas próprias falhas morais, ele vai trazer consequências benéficas no campo, de nós não termos repercussão pela lei de causa e efeito, de nós termos condições melhores nos processos reencarnatórios, da gente ter chance de evoluir para mundos melhores do que o planeta Terra, porque no entendimento do Espiritismo a Terra não é o único mundo habitado por espírito, né? Então assim nós entendemos e recomendamos realmente que essa leitura, né, do Kardec, ela explora muito essas questões no Livro dos Espíritos, no Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo isso é válido. O passe. O passe. Vale a pena a gente falar sobre passe, apesar de que o tema é outro, porque o passe é uma oportunidade de nós usarmos recursos que nós já temos. Nós já possuímos fluidos para dar passe. Qualquer pessoa pode ser passista. A gente abre exceção com as crianças que estão ainda em crescimento, para não haver perda fluídica. Então, por isso, na nossa casa espírita, o mentor Glacos, ele recomenda que só a partir dos 18 anos que você se torne passista, exatamente porque a pessoa ainda está em formação, né? Aí isso é um entendimento, uma ciência que os espíritos aqui têm, nós não temos. E existe toda uma preparação para você aplicar o passe. E a preparação, ela vai incluir basicamente duas coisas. A preparação material do seu corpo físico, que vai ser feita através de alimentação, jejum, regime, evitar certas substâncias em momentos que você precedeu o passe, ou definitivamente, né? E a preparação mental, moral, emocional, que isso é feito através da boa vontade, do amor, do desejo de ajudar, da boas leituras, oração. Então, o curso de passe esclarece tudo isso. E os livros também que nós indicamos são livros muito bons. Então, não vejo a menor dificuldade para que esse irmão aí, desculpa, eu não guardei o nome, é Luiz, né? Para que ele pratique o passe. Ele só vai ter que esperar a Casa Espírita abrir novamente, né? Para poder... Porque Juliano... Eu acho que a pronúncia é essa. Juliano, desculpa, é o nosso irmão aí, não, me perdoa. Mas o que importa? O que importa é o seguinte, vale a pena fazer o curso de passe, porque na Casa Espírita você vai aprender com as dúvidas dos outros colegas, com explanações mais extensas, e o principal, a Casa Espírita adota um modelo de aplicação de passe que a gente deve respeitar para não ficar cada um dando passo de um jeito. O passe ele é basicamente um movimento de coração e de pensamento. Então há os que preferem só impor as mãos, há os que fazem o direcionamento dos fluidos com as mãos, que é o que a Casa de Glacos optou. Então a gente tem que respeitar os modelos e vamos ler e nos entender, mas com certeza você, só de ter interesse, já é um potencial passista, sem dúvida. Vai fazer parte das provações e da expiação do desencarnado no campo espiritual acontecer isso. Pode ser que aconteça ou não. Toda reencarnação e toda desencarnação é igual a impressão digital. Cada caso é um caso. Assim como uma pessoa desencarna, uma pessoa muito presa no próprio corpo, nas sensações, na beleza, a pessoa que dedica a vida toda ao corpo e não cuida do espírito. Quando ela perde o corpo, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer. Muitos ficam no cemitério acompanhando o corpo deteriorar sem saber o que fazer, desesperados. Então, a pessoa, quando ela não se prepara para a desencarnação, quando ela não entende que ela uma hora vai ter que desencarnar e ela tem que se desapegar, desprender, tocar o barco, deixar a família, os amigos cuidarem, né, de si mesmos, porque vai fazer parte da evolução deles, é provável que ela sofra. Então, pode ser que a pessoa
até por uma questão de expiação por algo que ela tenha que passar, ela acompanha sim o sofrimento dos parentes. Às vezes ela fica presa lá na casa do pessoal e não sai. Mas pera lá, nós não podemos parar a explicação aqui. Agora nós temos que falar do principal. E aí? O que é que nós encarnados devemos fazer? Isso é que é importante. Nós devemos, em primeiro lugar, do nosso pensamento, a gente deve libertar as pessoas queridas que partiram. Temos saudade, temos aquela tristeza da ausência, mas a gente tem que desejar o bem para ela e que ela siga adiante. E não ficar chamando, atraindo, fulano, por que você não está aqui? Por que você não está aqui comigo? Porque o espírito, ele sente a nossa angústia e vai querer voltar. Leia-se o livro Violetas na Janela, que tem um exemplo muito bom disso aí. E outra coisa, fazer a nossa preparação, né, para que a gente consiga fazer essas orações e esse direcionamento mental para que as pessoas se libertem, tipo assim, não se preocupem conosco. Porque olha só, a gente às vezes acompanhando a vida do espírito que nos era querido e desencarnou, às vezes a gente sabe que era uma vida de erros, uma vida desregrada, uma vida complicada, que ele não vai estar em boas condições no campo espiritual. Mas pelo espiritismo nós sabemos que ninguém está condenado para sempre ao sofrimento. Então, através da nossa oração, através do nosso pedido, nós podemos ajudá-lo também. Eu estou falando muito nome de livro. Como é que é o livro sobre a vida do Divaldo? Ai, meu Deus, a minha memória. Tem um livro da Sueli Caldas Schubert que conta a vida do Divaldo Franco. E nesse livro ele tem a história do suicida que o Divaldo ficava orando para ele. Eu não vou contar porque o tempo esgotou, né? Muita paz a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade, espero que a gente tenha sido útil, viu? E Jesus nos abençoe os nossos lares, que tenhamos paciência, tranquilidade, perseverança nessa fase que a gente está passando aí.